Quando abriu, viu a criança e este o menino chorava. Teve compaixão dele e lhe disse: este menino é um hebreu. Então disse a sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma ama das hebreias que sirva para essa criança e a crie? Respondeu-lhe a filha de Faraó, dizendo: vai. Saiu, pois, a moça, chamou a mãe do menino. Respondeu-lhe então a filha de Faraó. Disse então a filha de Faraó: ela leva este menino e cria ele para mim, e eu te pagarei o teu salário. Então a mulher tomou o menino e o criou. Sendo ele já grande, o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ser filho, e esta lhe chamou Moisés, porque disse: das águas o tenho tirado. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Pode tomar o seu assento. Fala conosco, Senhor. Senhor, Nós desejamos ouvir a tua voz. nós desejamos ouvir a tua voz. Usa o vaso, Senhor, é de barro, é pequeno, mas é teu, Senhor. Fala com o povo, porque o povo também é teu. Fique à vontade no ambiente, porque a casa é tua, Senhor. Nós estamos reunidos aqui para a glória do teu nome. Importa-nos ouvir a tua voz nessa noite. Esse é o desejo da nossa alma. É a minha oração a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu não vou me demorar, mas eu preciso dividir com você algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração neste tempo. Se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 2, que conta-nos sobre o nascimento e a criação de Moisés. Moisés foi um homem muito respeitado em Israel, e por que não dizer a figura mais importante para os judeus, depois de Yahvé, é Moisés. A Bíblia diz que no último capítulo do livro de Deuteronômio, quando vai narrar sobre sua morte, o texto fala que nunca mais se levantou em Israel homem como Moisés, em feitos, em obras, em manifestações, com o qual o Senhor falara face a face, boca a boca. O que Deus fez na vida de Moisés, não fez na vida de mais ninguém. A maneira como Deus se revelou a Moisés, Deus não se revelou a mais ninguém. O jeito como Deus tratou Moisés, Deus não tratou de mais ninguém. Moisés foi o projeto que Deus levantou em Israel para livrar o povo de Israel da prisão que viviam no Egito. Moisés foi o libertador que Deus levantou a fim de tirar o povo das mãos de Faraó. E eu preciso que você entenda que quando eu digo mãos de Faraó, eu estou falando da maior potência que existia na época. Não existia ninguém maior do que Faraó. Não existia ninguém mais poderoso do que Faraó. Não existia exército mais bem equipado do que os egípcios. Não existiam carros e cavalos e cavaleiros mais bem preparados do que os dos egípcios. Eles eram os melhores em tudo. Israel estava no Egito. Israel foi parar no Egito. Os hebreus foram parar no Egito por conta da fome que houve na terra. E José já tinha sido vendido pelos seus irmãos, estava no cárcere. Lá interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. O copeiro volta para o palácio e ele diz assim: olha, quando eu estiver diante de Faraó, eu vou me lembrar de você, mas o tempo passa. Até que Faraó tem um sonho que ninguém consegue decifrar, que ninguém consegue interpretar. E o copeiro se lembra de José, e especialmente esse sonho era que haveria 7 anos de abundância na terra e 7 anos de fome. Então, através da vida de José, Deus deu estratégia ao povo do Egito para que eles tivessem abundância na terra, enquanto todos os outros povos passaram fome. Muita gente desceu ao Egito para buscar alimento, como aconteceu também com a família de José. Eles desceram, eles eram um povo pequeno. Por José ser o governador do Egito, eles encontraram abrigo, eles encontraram terra, eles encontraram lugar para plantar, para colher, para viver. Só que eu preciso que você entenda que havia uma promessa sobre a vida daquele povo. Deus havia dito a Abraão, lá atrás, que abençoaria quem abençoasse os dele, e amaldiçoaria quem amaldiçoasse os dele. Deus disse para Abraão que dele faria uma grande nação. Deus ainda ousou dizer assim: olhe para os céus, conte as estrelas, se é que vocês podem contar. Olhe para os grãos de areia,
se é que você os pode contar, porque assim, um dia, assim será a tua descendência. Deus havia dito que faria aquele povo crescer assustadoramente. Deus havia dito que faria aquele povo prosperar assustadoramente. O povo não tinha condição, o povo não tinha maneira de fazer com que aquilo acontecesse, mas havia uma promessa liberada sobre aquele povo. E promessa, uma vez liberada, ela se torna realidade na vida de quem recebeu. Por mais que alguém não acredite, por mais que alguém não entenda, quem recebeu uma promessa precisa entender que o Deus que fez a promessa é inteiramente capaz de cumpri-la. Assim acontece com o povo. Eles vão para o Egito buscar alimento, buscar ajuda, mas havia uma promessa sobre a vida daquele povo. Eles eram pequenos, eles eram desprovidos de força, eles eram desprovidos de munições, mas havia uma promessa sobre a vida daquele povo. O tempo vai passando e a promessa vai se estabelecendo sobre eles. Que promessa era essa? O povo vai crescer. O tempo vai passando e a promessa vai se dando a acontecer. E a promessa era: o povo vai crescer. É inevitável. Não tinha como impedir ou atrapalhar o crescimento daquele povo. O povo estava crescendo, crescendo, crescendo. E o tempo vai passando. Quem está olhando não entende muito bem. A história conta que morreu o faraó da época de José. Morrem as pessoas que conheciam a história de José, morrem as pessoas que respeitavam aquele povo por eles serem povo da história de José. E se levanta um novo faraó que não conhecia aquela história, que não conhecia aquele povo, que não sabia que gente era aquela, mas olhou para eles e começou a se assustar. Por quê? Porque aquele povo crescia muito. O faraó olhou para eles e disse: esse povo é um problema, esse povo é um perigo, esse povo cresce mais do que o normal, esse povo cresce mais do que a gente. Eu olho para os egípcios, conto os egípcios, percebo os egípcios, o crescimento deles é normal. Mas eu olho para os hebreus, conto os hebreus, quando percebo, eles se multiplicaram muito mais do que o normal. É assustador o que acontece com eles. Eles não são um povo comum. O que tem na vida deles não é normal. Eu preciso de alguma forma parar o crescimento desse povo. Eu preciso de alguma forma bloquear o crescimento desse povo. Faraó está inteiramente preocupado, está inteiramente ocupado com o que fazer para atrapalhar o crescimento do povo. Não se fala mais nada no palácio a não ser fazer Israel parar de crescer. Não se tem outro assunto no palácio a não ser fazer com que Israel diminua o crescimento. Então Faraó decide: já que eu não estou entendendo muito bem esse povo, já que eu não estou compreendendo muito bem esse povo, porque ele não sabia que eles tinham uma promessa, já que eu não estou conseguindo compreender muito bem esse povo, eu vou dar um jeito de parar o crescimento deles. Afinal, eu sou a maior potência deste tempo. Afinal, não tem ninguém maior do que eu. Já sei o que vou fazer. Soldados, dobrem as cargas, tripliquem as cargas, maltratem o povo de Israel, maltratem os hebreus, apedrejem no sentido de castiguem o povo, façam o povo suar, façam o povo trabalhar muito, façam com que eles sofram, porque quanto mais eles sofrerem, menos tempo de crescer eles terão. Quanto mais forem maltratados, menos tempo de crescer eles terão. E a Bíblia diz que assim eles fizeram: maltrataram o povo, castigaram o povo, afligiram o povo. Mas a Bíblia diz assim: olha, quanto mais os afligiam, mais eles cresciam. Embora Faraó tentasse fazer com que o crescimento do povo fosse bloqueado, entenda uma coisa que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não diz: e quanto mais os afligiam, continuavam a crescer. Não. A Bíblia diz que já havia um crescimento estabelecido para Israel. Oh, aleluia. Mas ela também diz que já que Faraó decidiu castigar esse povo, quanto mais os afligiam, mais eles cresciam. Entenda o que eu vou te explicar nessa noite. Repita comigo: já havia um crescimento estabelecido. Olha para o teu irmão e fala para ele: o crescimento já estava estabelecido. Então entenda: Faraó atrapalhando ou não, eles iam crescer. Alguém colocando a mão ou não, eles iam crescer. Mas aí, Amanda, Faraó decide: vou maltratar. Aí a Bíblia diz: e quanto mais afligiam, mais cresciam. O que a Bíblia está dizendo é: Deus fez com que eles crescessem
sofrimento do povo. Olhe para esse crente que está do teu lado e fala para ele: você não está entendendo nada. Você não está entendendo nada. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer Deus te trouxe aqui. que teu crescimento está atrelado à tua dor. Fala para ele: tem alguém achando que você sofre em vão. Tem alguém achando que você chora em vão. Tem alguém achando que você paga o preço que paga em vão. Tem alguém zombando, dizendo: só vive na igreja, só vive se doando, só vive sofrendo e é apedrejado. Deus está dizendo: eles não sabem de nada, porque quanto mais você sofre, mais eu te faço crescer. Aleluia! Deus vai responder alguém, não com indireta no Facebook.